Introdução à Vitória sobre o Vício. Estas meditações sobre as 7 últimas palavras, correlacionadas com os 7 pecados capitais, não têm a intenção de serem interpretadas como algo absoluto. As palavras de Cristo na cruz não estão necessariamente ligadas, de forma direta, a cada um desses pecados, mas servem como referências úteis para reflexão. Este livro tem um único propósito: despertar em nós o amor pela paixão de nosso Senhor e oferecer ao leitor ânimo para vencer um, ou mais, dos 7 pecados capitais. Se isso tocar o coração de uma única pessoa, sua publicação terá sido justificada. A ira. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. A paixão que costuma ter raízes mais profundas na natureza racional do ser humano é a ira. A ira e a razão podem até caminhar juntas, porque a ira geralmente nasce da razão. É ela quem avalia a ofensa sofrida e o tipo de reparação que deveria ser feita. Na maioria das vezes, só ficamos irados quando sentimos que alguém nos ofendeu ou quando achamos que isso aconteceu. Mas nem toda ira é pecado. Existe também a ira justa, e o exemplo mais perfeito dela aparece na purificação do templo feita por Jesus. Durante a festa da Páscoa, ao passar pelas portas sombreadas do templo, ele encontrou comerciantes gananciosos que exploravam os fiéis que precisavam comprar cordeiros e pombas para os sacrifícios. Então, com algumas cordas, Jesus fez um pequeno chicote e passou entre eles com uma firmeza serena e um autocontrole impressionante, mais forte, até, do que o próprio açoite. Expulsou bois e ovelhas com o chicote. Com as mãos, virou as mesas dos cambistas, que se atiraram ao chão para tentar juntar as moedas espalhadas. Apontando o dedo para os vendedores de pombas, ordenou que deixassem o átrio dos gentios. A todos disse com autoridade: tirem essas coisas daqui, não façam da casa do meu pai uma casa de comércio. João 2:16. Aqui se cumpre o que diz a Escritura: ficai irados, mas não pequeis. Efésios 4:26. A ira só não é pecado quando 3 condições são respeitadas. Quando existe uma causa justa, por exemplo, a defesa da honra de Deus. Quando não ultrapassa os limites, ou seja, quando está sob controle. Quando não dura além do necessário, como ensina São Paulo, que o sol não se ponha sobre a vossa ira. Efésios 4:26. Aqui, não estamos tratando da ira justa, mas da ira injusta, aquela que não tem uma causa legítima, e a ira exagerada, vingativa e que se prolonga no tempo, o tipo de ódio contra Deus que já destruiu a religião em 1/6 da superfície da terra. Foi essa mesma ira que, recentemente na Espanha, queimou cerca de 25.000 igrejas e capelas e assassinou mais de 12.000 servos de Deus. Esse é o tipo de ódio que não se volta apenas contra Deus, mas também contra o próximo. É alimentado por ideologias de conflito, por aqueles que falam em paz, mas se orgulham da guerra. É a ira vermelha, que faz o sangue ferver e subir ao rosto, e a ira branca, que congela por dentro, empalidecendo o semblante. É a ira que quer acertar contas, pagar na mesma moeda, golpe por golpe, soco por soco, olho por olho, mentira por mentira. É a ira do punho cerrado, pronto para ferir, não em defesa do que se ama, mas por ódio ao que se detesta. Em poucas palavras, é esse tipo de ira que poderá destruir nossa civilização, se não for vencida pelo amor. Nosso Senhor veio para reparar o pecado da ira. Primeiro, nos ensinou uma oração: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mateus 6:12. Depois, nos deu um mandamento: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Lucas 6:27. E foi ainda mais longe:
Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele mais 2. E se alguém te tirar a túnica, dá também a capa. Mateus 5, 40 a 41. A vingança foi proibida, a retaliação rejeitada. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Mateus 5, 38 a 44. E esses mandamentos se tornaram ainda mais fortes, porque ele mesmo os viveu. Quando os habitantes da cidade de Gerasa, uma cidade situada na região da Decápole, território pagão, não judeu, localizado a leste do rio Jordão, na Jordânia, se irritaram com Jesus por dar mais valor a um homem possuído do que a uma manada de porcos, o Evangelho relata que ele não respondeu nada. Entrando na barca, voltou para o outro lado. Marcos 5, 17 a 18. E ao soldado que o golpeou com a mão protegida por malha, Jesus respondeu com mansidão: Se falei mal, mostra o que há de errado, mas, se falei bem, por que me bates? João 18, 23. A reparação perfeita pelo pecado da ira aconteceu no Calvário. Podemos também dizer que foram a ira e o ódio que conduziram Jesus até aquela colina. Seu próprio povo o odiava, pois pediu sua crucificação. A lei o odiava, porque abriu mão da justiça para condenar a própria justiça. Os gentios o odiavam, pois aceitaram sua morte. A natureza parecia odiá-lo. Uma árvore sustentou o peso do seu corpo. Flores se transformaram em espinhos para ferir sua fronte. E a terra cedeu seu ferro para virar martelo e pregos. E então, como se todo esse ódio tomasse forma, surgiu a primeira geração de punhos cerrados da história, postada aos pés da cruz, levantando os braços contra o próprio Deus. Naquele dia, rasgaram seu corpo em pedaços, da mesma forma como hoje ainda violam seu sacrário. Na Espanha e na Rússia, filhos e filhas quebraram crucifixos, assim como um dia feriram o crucificado no Calvário. Que ninguém pense que o punho cerrado é uma invenção do século XX. Aqueles cujos corações hoje se endurecem em ódio são apenas os descendentes diretos dos que, aos pés da cruz, levantaram as mãos como armas contra o amor, enquanto gritavam, roucos, a primeira canção do ódio coletivo. Ao olhar para aqueles punhos cerrados, é impossível não pensar: se algum dia a ira tivesse motivo para existir, se a justiça pudesse ter julgado com severidade, se o poder tivesse o direito de revidar, se a inocência pudesse protestar com razão, se Deus, em algum momento, tivesse motivo para se vingar da humanidade, esse momento teria sido ali. No entanto, justamente naquele instante, quando o ódio humano se uniu para cortar a relva da colina do Calvário, erguer uma cruz e cravar pregos nas mãos que só haviam abençoado, Jesus, como uma árvore que perfuma o machado que a corta, deixou cair dos lábios, para que a terra ouvisse pela primeira vez, a resposta perfeita à ira e ao ódio. Uma oração pelo exército de punhos cerrados, a primeira palavra da cruz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Agora, até o maior pecador pode ser salvo. O pecado mais grave pode ser apagado. O punho cerrado pode se abrir. Aquilo que parecia imperdoável pode ser perdoado. Enquanto todos tinham certeza de que sabiam o que estavam fazendo, Jesus se agarra à única desculpa possível para interceder por eles diante do Pai: a ignorância. Não sabem o que fazem. Se eles soubessem que estavam pregando o amor a uma cruz, e ainda assim continuassem, não haveria salvação. Seriam condenados. Mas é justamente porque os punhos estão cerrados pela ignorância que ainda podem se abrir em mãos erguidas em oração. E porque as línguas blasfemam sem saber o que dizem, que ainda podem se voltar para Deus em prece. Não é a consciência do erro que os salva, é o fato de não saberem o que fazem. Essa primeira palavra da cruz nos ensina duas grandes lições: a razão para perdoar
é a ignorância, e o perdão não tem limites. A própria inocência divina encontrou, na ignorância dos que a feriram, um motivo para perdoar. Se até o inocente perdoou com base nisso, nós, culpados, não deveríamos fazer ainda mais? No dia de Pentecostes, São Pedro pregou seu primeiro sermão, com a lembrança viva da crucifixão. Vós matastes o autor da vida, mas agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos chefes. Atos 3, 15 a 17. Se alguém tivesse plena consciência do mal que comete, se deliberasse perfeitamente e entendesse por completo as consequências de seus atos, não haveria espaço para o perdão. É por isso que os anjos caídos não podem ser redimidos. Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. Nós não. Somos profundamente ignorantes. Ignorantes de nós mesmos e dos outros. Ignorantes dos outros. Quão pouco sabemos sobre os motivos das pessoas, suas intenções sinceras, ou as circunstâncias que envolvem suas ações. Quando alguém nos fere, esquecemos rapidamente o quanto sabemos pouco sobre o coração dessa pessoa e costumamos dizer: eles sabiam muito bem o que estavam fazendo. Não tem desculpa, mas foi justamente nessas mesmas condições que Jesus encontrou uma razão para perdoar. Eles não sabem o que fazem. Nós não conhecemos o que está dentro do coração do nosso próximo, e por isso, tantas vezes, recusamos o perdão. Jesus, que conhecia os corações por dentro e por fora, perdoou justamente porque sabia. Basta observar uma cena de ação e pedir a 5 pessoas que a descrevam. Teremos 5 versões diferentes. Nenhuma vê todos os ângulos, mas o Senhor vê, e é por isso que Ele perdoa. Porque encontramos tantas justificativas para a nossa ira contra os outros, mas não conseguimos aceitar as mesmas justificativas quando os outros estão irados conosco. Dizemos que eles nos perdoariam se nos entendessem melhor, e que a única razão pela qual estão bravos conosco é porque eles não nos compreendem. Mas por que essa ignorância não pode ser aplicada aos dois lados? Será que nós não somos tão ignorantes sobre os motivos dos outros quanto dizemos que eles são sobre os nossos? Quando nos recusamos a encontrar uma desculpa para o ódio que recebemos, não estamos, no fundo, reconhecendo que, em situações parecidas, também não mereceríamos perdão. A ignorância sobre nós mesmos é outra razão para perdoar o próximo. O triste é que nós mesmos somos quem menos conhecemos. As falhas dos outros, seus pecados, fraquezas e defeitos, nos parecem muito mais visíveis do que os nossos. A crítica ao próximo pode ser ruim, mas a ausência de autocrítica é ainda pior. Seria menos grave julgar alguém se, antes, julgássemos a nós mesmos. Se fôssemos os primeiros a lançar luz sobre a nossa própria alma, dificilmente sentiríamos que temos o direito de apontá-la para a alma de outra pessoa. É justamente por não reconhecermos nossa verdadeira condição que não percebemos o quanto precisamos de perdão. Já ofendemos a Deus? Ele teria motivos para estar irado conosco? Então por que, sendo tão necessitados de misericórdia, evitamos recebê-la, não oferecendo perdão aos outros? A resposta é simples, porque raramente examinamos nossa própria consciência. Somos tão alheios ao que realmente somos, que muitas vezes, tudo o que sabemos sobre nós mesmos se resume ao nome, ao endereço e ao que possuímos. Mas do nosso egoísmo, da nossa inveja, das nossas críticas injustas, dos nossos pecados, não sabemos quase nada. Na verdade, para não nos conhecermos, fugimos do silêncio e da solidão. Fazemos barulho, nos distraímos, nos entretemos, tudo para evitar que a consciência fale conosco. Tememos esse diálogo interior. E se um dia nos encontrássemos de verdade em outra pessoa, talvez a rejeitássemos com o mesmo desprezo que temos pelo próximo. Se nos conhecêssemos melhor, seríamos mais compreensivos com os outros. Quanto mais exigentes somos conosco, mais misericordiosos tendemos a ser com os demais. Afinal, quem nunca aprendeu a obedecer
não sabe como liderar, e quem nunca se disciplinou não sabe o que é ser verdadeiramente compassivo. São quase sempre os egoístas que tratam os outros com frieza. Ao contrário, aqueles que se cobram mais são geralmente os mais bondosos com o próximo. É como o professor que menos entende, costuma ser o mais intolerante com seus alunos. Só um Senhor que pensou tão pouco em si mesmo, a ponto de se tornar homem e morrer como um criminoso, poderia perdoar a fraqueza dos que o crucificaram. Não é o ódio em si que está errado. O problema é odiar aquilo que não se deve odiar. Não é a ira que é um erro, mas se irritar com o que não merece ira. Diga-me quem é o seu inimigo, e eu direi quem você é. Diga-me o que você odeia, e eu direi o seu caráter. Você odeia a religião? Então talvez sua consciência esteja inquieta. Você odeia os ricos? Pode ser que, no fundo, deseje o que eles têm, e isso revele avareza. Você despreza os pobres? Talvez o egoísmo e o orgulho tenham endurecido o seu coração. Você odeia o pecado? Então, você ama a Deus. Você odeia o seu próprio ódio, o seu egoísmo, o seu temperamento difícil e a sua maldade? Então, você tem uma boa alma, porque o próprio Jesus disse: se alguém vem a mim e não odeia sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 26. A segunda lição que tiramos da primeira palavra da cruz é esta: o perdão não tem limites. Nosso Senhor perdoou mesmo sendo inocente, não porque ele tivesse sido perdoado antes. Por isso, também nós devemos perdoar, não apenas quando fomos perdoados, mas até mesmo quando estamos certos, quando somos inocentes. Essa questão dos limites do perdão foi um dia levantada por Pedro. Ele perguntou a Jesus: Senhor, quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7 vezes? Mateus 18, 21. Pedro achava que estava sendo generoso ao sugerir 7 vezes. Afinal, os mestres da lei diziam que bastava perdoar 3 vezes. Ele estava indo além. Mas, na prática, Pedro estava impondo um limite. Ele pensava que, a partir da 8ª ofensa, o perdão já não seria mais necessário. Seria como dizer: eu cancelo suas dívidas se você não me dever mais de 7 moedas. Mas se me dever 8, então posso estrangular você. Ao responder a Pedro, nosso Senhor deixou claro que o perdão não tem limites. Perdoar é renunciar a qualquer direito de vingança e rejeitar a ideia de limites. Jesus disse: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Mateus 18, 22. Isso não quer dizer exatamente 490 vezes, mas sim um número sem fim. Perdoar sempre. Em seguida, o Salvador contou a parábola do servo que havia sido perdoado por seu senhor de uma dívida enorme, 10.000 talentos, mas que, logo depois, agarrou um companheiro pelo pescoço porque este lhe devia apenas 100 denários. Esse servo, que havia recebido misericórdia, se recusou a ser misericordioso, e por isso teve seu próprio perdão retirado. A falha dele não foi apenas precisar de perdão, mas não ter aprendido nada com a misericórdia que recebeu. Ele foi perdoado, mas continuou sem perdoar. Jesus concluiu com firmeza: assim também vos fará meu Pai do céu, se cada um de vós não perdoar de coração a seu irmão. Mateus 18, 35. Perdoe, e você será perdoado. Renuncie à sua ira contra os outros, e Deus retirará a dele contra você. O julgamento será como uma colheita. Recolheremos o que tivermos plantado. Se durante a vida semeamos ira contra nossos irmãos, colheremos a justa ira de Deus. Não julgueis e não sereis julgados. Lucas 6, 37. Se ainda nesta vida perdoarmos os outros de coração, então, no dia do juízo, o Deus que tudo sabe fará algo extraordinário. Ele esquecerá como somar e lembrará apenas de subtrair. O Deus eterno, cuja memória nunca falha,
esquecerá os nossos pecados, e mais uma vez seremos salvos pela ignorância divina. Assim como Jesus perdoou seus algozes dizendo que não sabiam o que faziam, ele também nos perdoará, dizendo: eu já não me lembro do que vocês fizeram. Pode ser que, ao olhar para uma mão que agora, depois de ouvir a primeira palavra da cruz, se levanta para abençoar o inimigo, ele até esqueça que essa mesma mão, um dia, foi um punho cerrado, vermelho com o sangue da cristandade. E ainda assim, ousas viver no pecado e crucificar de novo o Senhor que sofre? Não bastaram suas dores na cruz? Precisa ele sangrar ainda mais? Será que nossos prazeres pecaminosos continuam a se alimentar de seus tormentos, a aumentar a história da paixão daquele que é o Senhor da glória? Não há compaixão, nenhum arrependimento no coração humano. Será que houve um divórcio total entre a misericórdia e a alma dos homens, separados para sempre, sem esperança de reencontro? Nenhuma misericórdia permanece conosco. É somente tu, doce Jesus, quem a tem por nós, pois não temos nenhuma por ti. Tu antecipaste tanto os nossos méritos, que tudo o que temos está acima, e nada nos resta aqui embaixo. Não, Senhor bendito, não temos com o que nos servir, tão desamparados que estamos, a não ser que clamemos a ti, nosso Salvador, tu que tens o poder de dar, e que crucificamos a cada hora. Somos cruéis, Senhor, contigo e conosco também. Jesus, perdoa-nos. Não sabemos o que fazemos. Francis Quarley.